Lucas, capítulo 23. Nós vamos meditar aqui, irmãos, bem breve, não muito demorado, sobre a palavra, a segunda frase de Jesus na cruz, né? Ah, pastor, mas eu não sei todas elas de cor, eu não sei todas as 7. Não te preocupa, tá, irmãos? Se fosse para nós saber de cor, elas estavam numa listinha ali para nós, não é verdade? Mas domingo que passou agora eu preguei a primeira, e hoje, obviamente, vai ser a segunda, que também está na mesma passagem, não é verdade? Então, eu vou ler algumas coisas, depois eu vou entrar na mensagem. Mas Lucas 23, como eu já havia falado, vamos pegar aqui o trem andando no 39, que diz assim, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Passaram o sabonete na caneta da irmãzinha da frente, né? Vamos voltar aqui. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então, se vocês vão ler ali, irmãos, claro que eu estou aqui cortando alguns trechos, né? Que vários, né, os fariseus falavam sobre isso, o ladrão ali, né, da esquerda falava sobre isso, o próprio povo dizia, tentando Jesus, né? Tu não é o Cristo? Desce daí que nós vamos acreditar em ti. Quem sabe, irmãos, naquela hora, nunca Jesus tinha tanta atenção como naquela hora. E se ele descesse da cruz ali, na verdade? Mas ele mesmo já havia falado anteriormente várias vezes, né? Que ele poderia pedir para Deus anjos e anjos para poder livrar ele. Na verdade, então até hoje estavam tentando pegar Jesus, não, se ele não tivesse se entregue. A própria vida, né? Se ele não tivesse dado, quem é que ia encostar um dedo em Jesus? Não é verdade? Então, ele se entregou. Não é verdade? Não foi algo que de repente aconteceu, ou de surpresa, mas o pessoal ali não sabia, né? Inclusive o ladrão, tu não é o Cristo? Desce daí. Tu salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. Mas naquela hora era o que, irmãos? Era uma tentação, não é verdade? Para que ele usasse ali o poder dele, mas se ele usasse o poder dele, não teria esperança para nós, na verdade? Ele precisava morrer na cruz. Sempre prego aqui, irmãos, né? Com a cliente nova chegando isso dele. Jesus curou sem morrer na cruz. Jesus perdoou pecados, né? Sem morrer na cruz. Jesus, ele fez milagres sem morrer na cruz. Jesus expulsou demônios. Jesus fez maravilhas. Ele fez tudo sem morrer na cruz. Mas ele não, e a palavra é essa, eu tenho plena consciência que eu tô falando, ele não conseguiu nos salvar a alma sem ter que passar o quê? Pela cruz. Porque já era morte e morte de cruz. Então a palavra é essa, eu tenho plena consciência, né? Não conseguiu, ele não podia, sem morrer por nós, nos dar o que? A salvação. Mas aquele povo ali não sabia, não é verdade? Tu é o Filho de Deus, vamos lá, tal. Mas na verdade ele estava ali se humilhando pela gente. Ele estava ali voluntariamente. De novo eu digo, quem é que ia botar um dedo em Jesus se ele não tivesse se entregado? Quem que ia encostar, né? Como a gente viu ele preso e tal, né? Quem que ia encostar nele, irmão? Ninguém, amém? Tanto que se você vai ler os evangelhos, né? Eu gosto daquela passagem quando fala, né? Que chegaram para prender ele, e aí, nós procuramos Jesus, sou eu. E a palavra fala que naquela hora todos os soldados caíram por terra, né? Ali era a hora para ele poder fugir. Aí o pessoal se levanta. Não deve ser, eu nunca vi isso em nenhum filme, deveria, né? Mostrar isso num filme, o pessoal caindo. Aí o pessoal se levanta. Procuramos a Jesus. Eu já disse, sou eu, me leva. Que coisa linda, não? E é para demonstrarmos que Deus não estava sendo pego de surpresa. Então esse ladrão aqui, chamado bom ladrão, mas não é, se é bom não seria ladrão, né? Falou assim, mas fecha a tua boca, tá blasfemando aí. E é forte, quer ver? Porque vai falar aqui, ó, no versículo 41. E nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal. Tá, eu te pergunto como é que ele sabia? Que se ele fosse crente, ele não estava morrendo na cruz. Mas vimos que até acompanhando ele, porque eles foram juntos também até a cruz, né? Até o local da crucificação. O comportamento de Jesus, a forma de Jesus no meio do caminho, né? A primeira oração que ele já tinha feito que eu preguei domingo, né? Pai, perdoa. Irmãos, ali já começou a trazer um convencimento. Ele não viu Jesus curar, não viu Jesus fazer milagre, ele não viu, entre aspas, Jesus no seu melhor momento. Pelo contrário, ele viu Jesus no pior momento. Mas ele falou, tem algo diferente que me convenceu. A gente está recebendo o que merece, mas ele nenhum mal fez. E é forte isso, não? Ele reconheceu, eu mereço morrer. Eu estou aqui como merecedor. Eu fiz isso para merecer, né? Porque eu falo assim, irmãos, Deus tem que me dar o que eu mereço. Irmão, se Deus te der o que eu mereço, tu tá ralado. Tu merece o inferno e eu também. Mas glória a Deus que Ele não deu o que nós merecemos. Ele deu por misericórdia o nosso merecimento, o que? Para Jesus. Porque Ele foi morto, conforme fala Romanos 4:25, né? Ele foi morto pelos nossos pecados. Ele recebeu então a nossa culpa, não só a culpa daquele que estava ali, mas até a última pessoa, né? Por isso que eu falei, irmãos, a gente não pode tratar a Páscoa de qualquer momento, né? Jesus não morreu na cruz para mim comer chocolate, para mim comer peixe. Ele não morreu na cruz para mim reunir a família. Jesus não morreu na cruz para criar um feriadão. Tudo isso são coisas e muitas vezes nem são boas, né? Que é a consequência da época de Páscoa. E a maioria nem é coisa boa, não. É ruim, né? Mas nós temos que entender que ele sofreu essa... E ele começou a entender, né? Estava Jesus no meio, um à direita, outro à esquerda, né? Para de falar isso. A gente merece estar aqui. A gente fez por merecer, está recebendo o que a gente merece. Mas ele, isso aqui é muito forte, mas esse nenhum mal fez. Ou seja, esse homem é puro, esse homem é inocente. Mas de novo, irmãos, ele não conheceu Jesus no melhor momento dele, conheceu no pior. Mas ele falou, eu mereço estar aqui, tu também merece. Falando para o outro, né? No caso eu estou aqui invertido, né? Tu merece estar aí, mas ele não. Ele não fez nada, não é verdade? E aí, pastor, ele vai tomar coragem e vai falar para aquele homem. Ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tipo, né? Eu mereço estar aqui, eu vou morrer, eu tinha que estar na condenação, eu mereço estar aqui. Mas quando o Senhor fizer o teu reino, o Senhor se lembra de mim? Glória a Deus, amém? Tomou coragem. E é isso que a graça faz, irmãos. A graça não é liberdade para pecar. Não é eu vou pecar porque Deus é bom, mas é porque Deus é bom, porque eu não quero pecar. Ele falou, eu mereço estar morrendo, eu estou pagando pelo meu pecado, eu tinha sim que estar aqui, eu estou recebendo a condenação que eu mereço. Mas quando o Senhor entrar no teu reino, o Senhor lembra de mim? Tem lugar para mim? Quase lembra a parábola do filho pródigo. É verdade? Chegou, se afundou na lama, mas eu vou lá, né? Nem que o meu pai me aceite como um dos seus empregados. E o pai aceitou ele, mas não foi como um dos empregados. Foi de volta como filho. Amém? Né? Então, tem lugar para mim? O Senhor lembra de mim? Quando o Senhor vier no teu reino, ou seja, quando o Senhor, né, instituiu o teu reino, o Senhor for um rei. Porque o que estava escrito, a própria palavra fala, né? Estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Estava em grego, hebraico e latim, né? A linguagem da mensagem que corria, mais solta, né? A linguagem do latim, que era a linguagem jurídica, e a linguagem hebraica, que era a linguagem do culto, né? Litúrgica. Então, né? Todas as áreas, jurídica, religiosa, espiritual, tudo. Jesus, ele é proclamado rei dos judeus. Mas não só dos judeus, amém? De todo aquele que invocar também o nome dele, ele é, né?
Tem lugar para mim? O senhor vai lembrar de mim? Se o senhor lembrar, vai ter lugar. Olha que coisa linda, irmão. E ele vai falar isso aqui, ó, no 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, amém? Essa palavra paraíso, ela simplesmente significa jardim. Eu falava para os irmãos do curso do Obreiro, né? O pessoal ficar brigando com nomenclatura. Eu falei, irmão, nós falamos o português do norte a sul do Brasil, né? Mas aqui a gente fala mandioca, aipim, em outro lugar fala macaxeira. Qual é a diferença? Nenhuma, é o mesmo alimento. Só é o quê? É a forma de chamar, amém? Né? Então não tem que ficar brigando com palavras, né? Mas a melhor palavra ali seria, porque paraíso, imagina assim, é um lugar sem nada, de ruim, né? Como fosse, já fala, é um próprio paraíso, mas essa palavra paraíso, ela significa jardim. Jardim. A palavra paraíso, ela significa jardim. Então, como eu falei, não sou eu que traduzi, mas seria bom, né? Hoje tu vai estar comigo no paraíso, porque paraíso significa beijar. Ele falou, tu vai estar no meu jardim comigo hoje. Por que eu gosto dessa palavra jardim ou paraíso? Mas nós somos portugueses, vamos falar paraíso, né? Porque mas ela é jardim, entendeu? Né? Ó, hoje tu vai estar comigo. Eu estou aqui morrendo justo. Tu entendeu que eu estou aqui sem condenação nenhuma. E olha, tu vai estar no mesmo lugar. Tu não acha não que vai ser só no dia do meu reino. Hoje, tu já vai estar comigo no meu jardim. Né? Então, essa palavra foi falada para ele. E essa é para nós também. Né? Que através de Jesus nós temos o quê? A entrada de volta ao paraíso. Ou a entrada novamente o quê? Ao jardim. Amém? E é através de confessar Ele como nosso Salvador. Aí vai te lembrar da primeira vez que a palavra jardim ou paraíso, que é a mesma coisa, aparece. Que é lá quando o homem perde, né? Essa parte aqui, ó. E vamos lá para Gênesis 3, versículo 22. Rapidinho, né? Gênesis 3, 22. Não preciso falar, né, mas você sabe o pecado e tal, né? Aí, Gênesis 3, 22 fala assim, ó, então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. 23. O Senhor, pois Deus, o lançou fora do jardim. Jardim e paraíso é a mesma coisa. Paraíso e jardim, jardim e paraíso, né? Então eu poderia falar, lançou fora do paraíso do Éden, ou lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que for o quê? Tomado. Ali o homem perdeu acesso ao paraíso. Eles falaram, se eles comerem essa árvore da vida aqui, ou seja, o homem vai viver eternamente, mas o que? Em pecado. Seria mais ou menos, só para exemplo, como os demônios. Mas só porque os demônios não têm perdão, né? Porque eles estão num auge muito maior que a gente, né? E para eles é irremediável, não tem solução não. Então o homem seria um capeta encarnado aí que não teria mais salvação. Porque estaria o quê? Eternamente o quê? Na perdição. Então tirar o homem do jardim do Éden foi misericórdia de Deus, né? E ali fala, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Então tu viu que mesmo depois do pecado ele não foi expulso do jardim? Ele continuou no jardim? Depois que Deus o quê? Vai expulsar ele. Amém? Então toda aquela conversa lá, né? Por que tu comeu o fruto, aquela empurração de um para o outro, né? Pavor de empurrar responsabilidade. A promessa, né? Para a mulher de que a semente dela esmagaria a cabeça da serpente, né? Porque Jesus veio da semente da mulher, amém? Não foi o homem que deu sangue, né? Foi a mulher que deu lá o seu ventre, glória a Deus, né? Então tudo isso acontece aonde, irmãos? Dentro do jardim, não acontece fora. Então toda a consequência,
toda a promessa do Salvador acontece dentro. Aí depois Deus fala, olha, eu vou tirar agora o homem, porque se ele for lá na árvore, né, da vida, ele vai comer e vai viver para sempre. Ou seja, viver para sempre perdido, né? Ou seja, não vai ter salvação, como fosse um demônio. Essa, né? Mas o que? Lançou fora. E olha só, versículo 24. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, olha só, e uma espada inflamada que andava ao derredor, como fosse uma espada viva de fogo. Inflamada significa de fogo, né? Então, como fosse uma espada viva de fogo. Como é que é, pastor? Eu não sei, né? Mas eu sei que é, porque a Bíblia diz que é. Então, uma espada de fogo, inflamada significa fogo, né? Inflamada que andava ao redor. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Hoje a gente não sabe onde é que fica o, né? Ah, não, mas se pegar lá o rio Tigre, o rio Eufrates... Não, mas a geografia do mundo mudou bastante depois do dilúvio, né? Ninguém tem certeza onde é que ficava o Jardim do Éden, né? Porque a geografia mudou bastante, né? Depois do dilúvio. Isso é pregação para outra hora. Eu já disse para você fazer a grade. Legal, faz a grade. Ah, mas eu não aprendo isso. É que você não é meu aluno. Meu aluno aprende bem. Aprende, o professor é bom. Vamos lá? Então, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, imagina uma espada de fogo, se o homem fosse lá, né? Já tinha os querubins de Deus, que são anjos do Senhor, poderosos, né? E tinha essa espada que andava, o homem chegava lá, não tinha mais acesso. Então ele perdeu a fonte da vida, né? Ele perdeu perdeu o paraíso, ou seja, ele foi expulso do jardim. Mas Jesus falava, olha, mas eu te falo uma coisa, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Ou seja, eu vou trazer de volta o jardim para você. E vai ser hoje, glória a Deus, irmãos. Por quê? Porque tem uma profecia na Bíblia sobre essa espada de fogo. Zacarias, capítulo de número 13. Isso aqui eu já preguei na igreja uma vez, mas hoje eu estou pegando de novo. Rapidinho, Zacarias 13, versículo 7. Aqui vai falar a profecia. Inclusive Jesus cita esse versículo quando ele é preso. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele cita isso lá em Mateus, né? Mas enfim. Zacarias 13, versículo 7 é uma profecia, fala assim, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, o quê? O que é ferir o pastor? A espada feriria o pastor. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Parece que vai estar tudo perdido por um tempo, né? Sem esperança. Mas volverei a minha mão para os pequenos. Glória a Deus, amém? Parece que estava tudo perdido. Jesus cita esse versículo quando ele é preso, né? Que os discípulos iam se dispersar, e ele cita esse versículo aqui. Então quer dizer, a espada ia ferir, parece que estava tudo perdido por um tempo, mas não. No final Deus ia volver a mão dele para os pequenos. É uma profecia, né? Eu falei para você, a primeira vez que a palavra espada aparece na Bíblia é lá em Gênesis. Se refere àquela espada de fogo. A última vez no Antigo Testamento que a palavra espada aparece é aqui em Zacarias, né? Então aquela espada que lá no começo afasta o homem, em Zacarias, no final, eu sei que acaba em Malaquias, né? Mas a última vez que a palavra aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, né? No começo ela está separando o homem, né? E no final a espada está o quê? Ela está ferindo o pastor. A gente sabe que esse pastor é Jesus, amém? Né? As ovelhas vão se espalhar, parece que está tudo perdido. Mas glória a Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, Deus volveu a mão dele para os pequenos. Então Jesus falou assim, fica calmo. Eu estou aqui recebendo aquela espada. Tem lugar para ti, sim. Olha, eu te digo uma coisa, hoje tu vai estar comigo no paraíso, amém? Então ele está falando, né? Eu sou o caminho de volta.
Mas aquela espada, ela ia ferir, pastor, quem se aproximasse. Ele foi ferido para nós podermos aproximar. Amém? Ele foi ferido, né? Parece que foi perdido, mas não foi não. Ele voltou ao terceiro dia. Então essa espada, a espada nos tirou de lá do caminho, do paraíso. A espada depois, né, foi usada. Encerrando Apocalipse. Hoje você pode falar assim, nossa, meu pastor hoje pegou Gênesis Apocalipse. Tudo isso, diz o cara que fica 3 horas vindo maratona na Netflix. Ai, que converter. Apocalipse capítulo 2. Eu sou crentão mesmo, eu sou afrontador mesmo. Se os caras do mundo são ter a alma encapetada, você ter a alma de Jesus. Então nós temos que ser consagrados a Deus. Mas aqui o povo é de Deus, 99%, né? Gosta e ama da palavra de Deus, né? Ele falou assim, pastor, o dia que o senhor for embora eu vou sentir falta. É só vir nos meus cultos, por que você não vem mais? Depois que você vai embora, eu vou falar assim, paz, irmão, e vou virar as costas e tchau. E aí você vai ter outro pastor ou outra pastora, né? E eu vou ser pastor em outro lugar onde Deus me mandar. Então aproveita, viu? Aproveite. Depois eu vou dizer, paz, irmão, Deus abençoe. Não vou ficar ali em volta não, né? Você já vai ter um novo pastor aí, uma nova pastora. Quando, pastor? Não sei, né? Mas também uma hora a gente vai ter que ir embora na direção de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Tem muita coisa que falar aqui, tá, moço? Depois nós vamos ver em Apocalipse que essa árvore da vida, entende-se que ela foi levada para o paraíso no céu. Quem chama também de Nova Jerusalém. Então você vê, moço, a Bíblia começa com o homem perdendo o paraíso. Ela acaba ali, entre aspas, né, com a morte do Salvador, dizendo, tu vai ter entrada ao paraíso, né? E aí a Bíblia em Apocalipse, ela vai terminar o quê? Com o paraíso reconquistado novamente. Antes do pecado não tinha choro, não tinha morte, não tinha dor. E depois, pastor, no paraíso de Deus não vai ter nem choro, nem pranto, nem mágoa, não vai ter mais nada. Então a Bíblia começa com a perda do paraíso e acaba, entre aspas, com a conquista novamente do paraíso, né? E o que fica no meio aqui, pastor, nada disso é a vontade de Deus. Choro, morte, sofrimento, tragédia, assassinato, nada disso, né? Mas ele não ficou de braço cruzado. Ele fez o quê? Ele entregou o filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não faz igual o ladrão da cruz, irmãos. Não deixa para o último segundo tu te converter, porque tu pode ser, que Deus livre. Irmãos, a pessoa ali estava na rua e uma bala perdida, ponto, morreu. Que tempo que deu? A pessoa aí sofre um acidente de trânsito, morre. Que tempo que deu para pedir perdão? Pregação de domingo. Buscai o Senhor enquanto se pode. Mas no último minuto fala, Jesus, me salva. Quem te disse isso, que você vai ter chance no último minuto? É melhor não arriscar. Amém? Mas eu não confio. Diz o cara que faz seguro para o carro. Se tu confia que nunca vai precisar do seguro, por que tu paga seguro? O teu carro tu tem seguro, a tua alma não tem? Irmão, esquece. Tem que estar firme com Jesus. E quem está, pastor? Continua, amém? Porque aquela espada lá feriu ele, né? Aquela espada feriu o nosso pastor Jesus. Mas depois ele voltou e Deus volveu a mão para os pequenos. Apocalipse 2, versículo 7, né? Já vou encerrar aqui e fazer oração. Jogo rápido, sem demora. Apocalipse 2, 7 vai falar assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é para todos nós, amém? Não é só para a que está aqui. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso, ou nós podemos falar do jardim de
de Deus. Há hoje um paraíso onde a pessoa vai estar em descanso, chama de ser de Abraão, paraíso, né? Mas não é a esse que se refere, amém? Esse aqui é o paraíso, né? A árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Então a Nova Jerusalém também é chamada de paraíso ou jardim. Mas Deus gosta de jardim, né, pastor? Glória a Deus. Eu quero estar lá para ver como é que esse jardim, né? E como é que vai ser essa árvore da vida, pastor? Que gosto que vai ter? Como é que vai ser? Ô, ansiosinho, ansiosinha, te preocupa em ir para lá primeiro, tá? Depois tu mata a curiosidade. Mas eu quero saber, pastor. Isso é coisa que eu nem morrer antes da hora para descobrir, porque isso aqui vai ser só depois da volta de Jesus. Então não vai saber. Vive bastante tempo, amém? Né? Aí depois a gente chega lá, mas te preocupa primeiro em estar lá em nome de Jesus. Né? O que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Não é esse paraíso agora a gente vai descansar, né? Chamado de ser de Abraão. É o paraíso, é a Nova Jerusalém, o jardim de Deus, que também, né, você pode ver lá, tem água, enfim, né, depois você pode ler, né, que o homem pega o jardim, depois o homem ganha o jardim, e todas elas, o quê? Vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que fruto que vai ser esse, pastor? Como é que vai ser o gosto? Como é que vai ser? Eu te falei, te preocupa em ir para lá primeiro, depois chegar lá, tu descobre. Amém? Glória a Deus. Então pega aqui essa palavra. A segunda frase de Jesus na cruz é o quê? Ó, você pode voltar ao paraíso. Você se arrependeu, entendeu? Então você pode voltar ao paraíso. Aquela espada que não deixava o homem voltar, ela foi cravada no Filho de Deus. E agora o Filho de Deus é o caminho, a verdade e a vida, para que todo mundo possa ter acesso no futuro, né, a essa Nova Jerusalém, e poder comer novamente dessa árvore da vida aí, que eu não sei como é que é, mas eu sei que é assim. Glória a Deus, amém? Então pega aqui, Deus abençoe você de casa em nome de Jesus, amém? Tá?